Fala pessoal, tudo jóia? Nicolas aqui com vocês. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui, galera, ó, como que a gente soluciona aqui o problema clássico aqui de classificação, tá? Problema Shor, que a gente tem uma dificuldade muito grande, foi um problema super interessante que foi criado aí desafio há uns bons tempo atrás e que foi um divisor de águas, né, na área de machine learning. Então vamos aprender a resolver esse carinha dentro do Excel. Essa planilhinha aqui depois vai estar disponível aqui no Mostrar Mais, tá joia? O link no Mostrar Mais aqui deste nosso vídeo aqui do YouTube, tá joia? Então como que nós vamos fazer? Galera, o nosso problema Shor, ele é o seguinte, a gente tinha antigamente, não um problema, exemplo, é um problema OR, né? Então aqui, ó, se a gente tem duas variáveis, x1 e x2. Então vamos pensar, se x1 igual a 0, x2 igual a 1, vale 1. Esse é o caso do OR, tá? 1 e 1 também vale 1, 1 e 0 vale 1, e 0 e 0 vale 0. Esse cara a gente consegue classificar criando uma única reta, tá? Dividindo esses dois conjuntos e visualmente, né, bem fácil. A gente divide aqui um conjunto, esse carinha aqui, e esse conjunto superior por uma única reta. Então a gente precisa de um único neurônio para a gente poder fazer essa classificação. Tá joia? O problema no Shor é que, ó, uma reta a gente não consegue, né? Se eu traçar uma reta aqui, pô, esse cara fica fora. Mesma coisa para cá, né? Então o Shor ele é diferente, né? Exemplo, se eles são diferentes, tá? O valor vale 1, se eles são iguais, o valor vale 0, tá? Então 0 e 0 vale 1, né? 1 e 1 vale, né? 1 e 1 vale 0, 0 e 0 vale 0, 0 e 1 vale 1, 1 e 0 vale 1. Então, para isso, galera, o que, que eu preciso? Eu preciso aqui, ó, vou colocar duas figurinhas aqui, eu vou precisar duas retas, exemplo, eu vou precisar criar uma reta aqui e uma outra reta, exemplo, nessa outra aqui, ó, para conseguir separar esses dois grupos. Então, percebam que eles têm uma separação que não é tão fácil assim, tá joia? E para isso, nós vamos então, se eu tenho duas retas a serem criadas, eu vou precisar ter dois neurônios na minha camada oculta, tá? Para a gente conseguir fazer essa classificação. Então vamos ver como que a gente vai fazer, tá? Então, olha lá. Pessoal, eu tenho o problema. Então, esse aqui é o problema, ó, 0 e 0. Então, x1 vale 0, x2 0, o resultado é 0. 0 e 1 vale 1, 1 e 0 vale 1, 1 e 1 vale 0. Tá bom? É esse carinha que eu quero predizer. E aí nós vamos criar dois neurônios ocultos, ou um neurônio que chamei de H1, um neurônio H2, joia? Depois nós vamos gerar um neurônio na saída, né, de saída, que vai ser meu out, então um de saída, um único de saída, joia? Então para isso, nós vamos precisar aqui o quê? Ó? Nós vamos precisar dois pesos, ó, então são dois pesos, então de x1 para H1, de x2 para H2, dois pesos aqui, e um bias, que vai então me determinar o valor do H1, dois pesos e um bias para o H2 e dois pesos e um bias, tá? Para o out, ó. Então aqui vamos pôr um zoom aqui melhor, né? Então, ó, dois pesos e um bias para o H2 e dois pesos e um bias para o out. Joia? Então no total aqui, ó, eu tenho seis pesos, seis bias e três, né? Seis pesos, desculpa, seis pesos e três bias. Joia? Então, inicialmente, eu vou iniciar esse carinha aqui com uma inicialização de um número randômico. Então, eu vou gerar aqui ó, um número randômico, vou pôr aqui rand, não, igual random, tá? Gerar um número randômico para gerar esses pesos e baias conforme um número randômico. Então, eu vou copiar a fórmula primeiro, e agora eu vou copiar e colar valor, porque esses valores vão ter que ser ajustados depois. A gente vai ver por que, que eles precisam ser ajustados. Joia? E aí, então, o valor do meu neurônio 1 aqui, então, antes da minha função de ativação, ele vai ter que ser igual ao quê? O valor do x1 multiplicado, ó, pelo meu peso de x1 para H1, então, esse carinha aqui, mais o valor, ó, do meu x2, tá aqui, x2, né? Vezes o meu peso de x2 para H1, mais o meu bias para o H1. Tá aqui. Perfeito? E aí, então aqui esse cara deu esse valor, tá joia? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fixar os pesos, ó, joia? Pesos e baias em todos os valores da coluna P, ó, P1, então dando um F4, P1,
P2, P7. Vai aqui. E vou copiar e colar essas fórmulas, então, aqui, né? Ó, Ctrl C, copiar essas fórmulas aqui. Joia? E para a função de ativação, como eu tenho indo de 0 a 1, eu poderia usar uma função de ativação, uma sigmoide, mas aqui, cara, eu gosto de usar exemplo uma tangente hiperbólica, porque ela já vai de 0 a 1, tá? Então, igual a tan H, tangente hiperbólica deste valor. Então, agora aqui a gente já tem o valor que vai sair do meu neurônio H1, tá? O neurônio oculto H1. Copiar as fórmulas aqui também. Joia? A mesma coisa a gente vai fazer para H2. Então, H2, olha lá, vai ser o x1 vezes, joia? O meu, menos 1, o meu peso x1 para H2, tá aqui, uma vez só, errado aqui, mais, sem dar zoom agora para ficar mais fácil, ó, x2 vezes o peso de x2 para H2, mais o bias no meu, para o meu H2, tá joia? Vou fixar novamente, então lembrando, ó, vou dar um zoom aqui, vou fixar o valor dos pesos e baias, tá? E para a gente aplicar para os outros dados que a gente tem, tá joia? Então, fechei, Ctrl C, vou copiar as fórmulas aqui e a mesma coisa, função de ativação, tangente hiperbólica deste nosso valor. E aí, agora, galera, o que a gente tem? Nós temos, percebam, dos dois neurônios, agora esses dois caras vão ser linkados no meu neurônio de saída. Então, eu tenho H1 vezes o peso de H1 para out, mais H2 vezes o peso de H2 para out, mais a função, né, mais o bias para o out. Tá? Então, aqui é a mesma coisa eu vou fazer. Então, vai ser igual, olha lá, o valor depois da função de ativação, né, ali do H1, vezes o meu H1 para out, mais o valor depois da minha função de ativação, vezes H2 para out, mais o meu bias para o out. Mesma coisa, então, copiar, colar as fórmulas e vamos pôr também a tangente hiperbólica para a função de ativação no último neurônio. Joia? E aí eu tenho, então, os valores aqui. Percebam que ó, ele prediziu o 0,6 com esses valores que eu chutei, tá? De pesos e baias. 0,6 tinha que dar 0, 0,32 tinha que dar 1, 0,6 tinha que dar 1, 0,74 deu 0. Está totalmente errado. Por quê? Porque a gente chutou pesos e baias errados. E a gente vai calcular um erro quadrático médio aqui do meu processo. Então, vai ser o resultado que eu tenho, né? Então, ó, primeiro erro quadrático. O resultado real menos o predito elevado ao quadrado. E aí eu tenho um erro quadrático. Joia? E as fórmulas. E o meu valor predito, então, vai ser o quê? Ó, se o valor, então, lembra que a gente está fazendo uma classificação binária, ou é 0 ou é 1. Então, eu vou fazer, se for menor que 50, vale 0, 0,5 vai ser 0, se for maior que 0,5, vai valer 1. Então, igual a if. Se aquele resultado, depois da função de ativação, for maior do que 0,5, eu vou colocar como 1, senão eu vou colocar como 0. Joia? Então, aqui ele vai estar prevendo, então, perceba, ó, 1 no primeiro, lá, 0, 1 e 1. Né? Então, está predizendo aqui, ó, esse está errado, esse está errado, esse está certo, esse aqui está errado. E agora, nós vamos somar os erros quadráticos. Então, aqui, ó, soma, vou somar aqueles erros aqui que a gente tinha aqui, ó. Se eu conseguir fazer bonitinho, opa, estou fazendo aqui um por aqui, eu fiz aqui, eu apontei aqui errado aqui a célula. Ah, tá, é porque eu não fixei a célula aqui, ó. Não fixei da função aqui bonitinho. Lembra que eu tenho que fixar também, não dá erro, né? Referência circular aqui, óbvio, né? A gente não fixou os valores de pesos e baias, tá? Então, Ctrl C, cópia, Ctrl F, tá aqui agora, perfeito. Joia? E agora a gente somou os erros ali. Se tivesse tudo bonitinho, esse cara tinha que dar quanto? Tinha que dar 0. Mas não dá.
É o que nós vamos fazer, nós vamos usar o solver do Excel para fazer isso. Como a gente está usando tangente hiperbólica, nosso solver não pode ser linear, vai ter que ser não linear. Tá joia? Então, ó, eu vou vir aqui em dados, data, solver, aqui, janelinha do solver. Então, eu quero que este valorzinho aqui, certo? Ó, seja o mínimo possível. E eu vou variar os valores do quê? Todos esses valores aqui, ó, né? Ó, os valores de P1 até P9. Todos os meus valores de pesos e baias do meu processo. Joia? E aí nós vamos mandar um solve no bichinho. E aí a gente vai ver que quando eu dei um solve, pô, não ficou legal, né, cara? Um valor meio ruim aqui, né? E não consegui resolver. Então por quê, pessoal? Porque aqui no nosso Excel, a gente vai ter que trabalhar, né, com, às vezes, resolvendo, né, mais do que uma vez o problema, porque é um problema não linear. Tá? E aí, quando eu resolvo uma segunda vez, ele já tem um chute um pouquinho melhor. E olha ali, o meu erro quadrático deu 0,0003. E aí, ó, o que, que ele teve aqui a predição ao valor? Ó? Ele era para ser zero, perfeito, previu zero. Né? Então, ó, vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Ó. Zero o resultado que ele queria, joia? O que, que ele previu? Zero. Ó, queria um, quanto que ele previu agora? Um. Queria um, quanto que ele deu previsão? Um. Zero, previu zero. Tá joia? Então, o que a gente fez aqui? Nós encontramos agora, através desse modelo, né, usando o software do Excel, uma relação, né, dos meus pesos e baias para os meus neurônios, os dois neurônios da camada oculta e mais o meu neurônio de saída. Tá joia? Com isso, minimizando os erros, a gente consegue prever os resultados, tá bom? Pessoal, esta nosso arquivinho aqui, tá? Para quem quiser, ele tem um problema já um pouquinho, já com mais umas coisinhas, umas macros que eu fiz, e com um processo de regularização, tá joia? Aqui um lambda de regularização para penalização, para evitar overfitting. E aí eu fiz umas macros aqui, depois vocês podem dar uma olhada. Então eu ponho uma inicialização, exemplo aqui, ó. Fiz a inicialização, ele vai gerar randomicamente aqui os valores de pesos e baias. Depois eu mando rodar o solver aqui para o meu probleminha, joia? E aí ele obteve os resultados, tá bom? Aqui legal, pessoal, que ele está fazendo aqui uma possibilidade de você mudar a taxa de aprendizado. Ele vai mudar lá no solver a taxa de aprendizado e vocês podem escolher entre a função de ativação tangente hiperbólica ou sigmoide e ver as diferenças que vão dar no teu processo, tá bom? Vamos perceber, é legal vocês verem que os valores de pesos e baias vão alterar se você alterar a tua função de ativação no teu problema, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tem os meus contatos aqui no Linktree também, que está aqui no mostrar mais do vídeo. E lembre, só clicar lá no mostrar mais, você pode baixar esse vídeo, esse Excel para vocês, tá bom? Gostou? Lembra, dá um like, compartilha, comenta, diga aí que você gostou. Lembra, compartilha lá, dá um like e lembra de colocar aqui os seus comentários aqui no vídeo aqui para mim, que eu vou ficar bastante feliz, beleza? Valeu, galera, até mais. Abraço do Nicolas.